Tarde, professor. Eu vou terminar de explicar o conteúdo para vocês. E aí, esse bimestre, terceiro bimestre, nós vamos utilizar, vou utilizar o site para postar conteúdo e vou utilizar para as atividades o Teams, porque tem muita gente que não está entregando as atividades, então eu vou ver se é por aí que acaba acontecendo isso. O pessoal não está fazendo as atividades aí. Tem algumas pessoas que ficaram de recuperação também, não fizeram atividade. Enfim, vamos mudar um pouco essa metodologia aí para ver se o pessoal começa a entregar aí, porque senão vai chegar no final do ano, vai estar tudo enforcado aí. E aí vai complicar. Tem pouquinha coisa para falar para vocês, mas eu acho que eu já expliquei sobre o contrato de consignação, mas eu vou dar uma olhadinha se eu expliquei, e aí eu dou continuidade. Eu parei aí exatamente no contrato de representação comercial. Tá? Então eu vou voltar a explicar aí sobre o contrato de representação comercial e aí eu dou continuidade. Faltam uns 4 ou 5 slides só. E aí eu tenho algumas atividades já no Teams, que assim que eu terminar o conteúdo eu já libero para vocês. Esse material já encontra-se disponível no site, caso vocês queiram acessar o conteúdo. E aí nós vamos fazer 2 atividades no Teams e um trabalho para o dia 11/8, porque semana que vem não tem aula. Tá? Bom, o segundo bimestre já está fechado, as notas já estão lançadas, já estão enviadas à secretaria. Como eu disse anteriormente, infelizmente tem alguém que não está participando das aulas e não está entregando as atividades. Além de não estar entregando as atividades, isso tem prejudicado porque vai ficar com falta também. Né? Então, é isso que o prejuízo é monstruoso aí na não participação das aulas. Não participação das aulas, nem tanto, né? Na verdade, é a falta de entrega de atividade. Bom, nós temos então aí o contrato de representação comercial, regido aí por 3 leis, né?
a Lei 4.886 de 65, depois elas foram alteradas pela Lei 8.420 de 1992 e pela Lei 12.240 de 2010. A representação comercial é um contrato em que uma das partes se obriga a promover a realização de negócios por conta de outra, agenciando pedidos para ela, residindo aí a diferença com o comissário. Enquanto este age em nome do próprio por conta de outra, o representante comercial não atua em seu próprio nome, apenas capta clientes para o representado. Então, o que é isso aí? Eu utilizar uma marca, eu como vendedor, utilizo uma marca e represento essa marca, né? Então, tem representante da Coca-Cola, representante da Boticário, representante da Natura, representante da Hering. Isso é que eu estou lembrando aqui, tá? Tem outros representantes, então eu vou atuar em nome dessas empresas de grande marca aí e vou fazer todo o procedimento de venda. É claro que eu vou utilizar o nome dessas empresas para eu poder fazer a representação comercial. Então, mas o que eu tenho que, geralmente, algumas empresas exigem para que eu seja representante comercial é que eu tenha um MEI. Então, eu, como MEI, posso ser um representante comercial. E aí eu vou trabalhar para essas empresas que eu citei e outras que me derem essa condição. Isso que é ser representante comercial. E aí, para firmar o acordo, eu vou fazer um contrato. Conforme eu disse para vocês, o contrato ele existe para a garantia de ambas as partes. Existe também aí o contrato de distribuição. Em linhas gerais, se trata de um contrato pelo qual o fornecedor se obriga a vender um produto ou serviço ao distribuidor, que posteriormente o revende para o mercado consumidor. O lucro do distribuidor, portanto, advém da diferença entre a venda final e o custo de aquisição do fornecedor. Então, o que seria aí um contrato de distribuição? É quando o fornecedor vende para um revendedor que vai vender aquela mercadoria para o consumidor final. O que seria isso? Todos os produtos que os supermercados em geral vendem, eles compram de um fornecedor e vendem ao consumidor final. Então, nós temos aí, podemos utilizar aí os pães que são fabricados pela Panko. A Panko é uma fábrica, é um fornecedor que distribui para os supermercados. E aí, cada supermercado tem um preço, poderá ter um preço diferente, porque o fornecedor estipula em seu contrato de distribuição, às vezes com exclusividade. O que é exclusividade? Somente aquele estabelecimento vai vender. E os preços, quem estipula é o revendedor, até chegar no consumidor final. Aquilo que é pago entre o que eu comprei por 10, eu não posso vender por 10, porque eu vou ter custos relacionados com aquele valor que eu comprei. Então, eu vou vender por 12, por 13, por 15, por 20. Essa diferença é o lucro do revendedor até chegar no custo, até chegar no consumidor final. Tá? Então, contrato de distribuição é quando o fornecedor firma um acordo, firma um contrato de distribuição daquele produto para determinado estabelecimento ou para vários estabelecimentos. Coca-Cola. Por que tem lugar que não vende Coca-Cola? Porque não teve um contrato de distribuição entre o fornecedor. Então tem lugar que só vende Pepsi, não vende Coca. Não vende nenhum produto da Coca-Cola. Né? Não vende Fanta, não vende Sprite. Por quê? Porque não houve um acordo com o fornecedor para distribuição daquele produto. Aí fecha-se com outro distribuidor. Então tem todos os produtos da Antártica, menos os produtos da Coca-Cola. E existem outros produtos que eu estou citando aqui, que eu já fui em locais que não tinha, por exemplo, produtos da Coca-Cola. Ué, mas por quê? Mas por tal lugar vende, por que vocês não vendem? É porque não houve acordo, não houve um contrato de distribuição entre produtos da Coca-Cola. Tá? Então é isso, é esse modelo que existe aí, contrato de distribuição. Quem estipula as cláusulas é tanto a quem eu estiver contratando, que é o fornecedor, quanto aquele que for revender meu produto. Então, às vezes, o acordo comercial entre as partes não ficou
claras, e aí aquele revendedor ele não vai fazer uso daquele fornecedor. Existe ainda o contrato de fiança. É um documento que tem por objetivo regular e delimitar os contornos da fiança prestada por um fiador. A fiança é uma modalidade de garantia na qual o fiador garante o cumprimento de uma obrigação assumida por outro, denominada afiançado. Fiança geralmente entra mais em contratos de empréstimo ou contratos de aluguel. Então eu vou alugar uma casa, quem é o dono, o proprietário da casa, que pode ser por meio de uma imobiliária, vai me dizer o seguinte: olha, nós podemos fazer a locação, só que você precisa me trazer um fiador. O que o fiador vai fazer? O que ele faz na operação de um contrato de aluguel? Se eu não pagar, a pessoa que eu estiver levando e ela concordar, ela que se responsabiliza pelo pagamento. Então, aqui é a garantia da garantia. Além do contrato, ainda tem a fiança por parte de quem se responsabilizar por mim. Então, isso aqui geralmente é usado em contrato de empréstimo, contrato de veículo, né? Então, se eu não pagar o veículo, a pessoa deverá pagar, senão o banco ou a financeira vem e toma o bem. Contrato de imóveis, então, se eu estiver fazendo a locação, geralmente é exigido o contrato de fiança mercantil justamente para garantir o recebimento daquela operação. Tá? Isso que é contrato de fiança mercantil. Ou contrato de fiança ou contrato de fiador. Pode ser estipulado dessa forma também. Além do fiador, que é a pessoa que presta a fiança, e do afiançado, que é a pessoa cujas obrigações são garantidas pela fiança, existe ainda uma terceira figura fundamental nos contratos de fiança, que é o credor. O credor é aquela pessoa que está fazendo a operação para mim, né? Então, eu vou alocar uma casa. Essa pessoa que vai alocar essa casa para mim é o credor. É a pessoa perante ao qual o afiançado assumiu as obrigações que são garantidas por meio de fiança. Essa fiança pode ser contratada também através de, eu quero um fiador que tenha um imóvel aqui em São Paulo, com escritura registrada em São Paulo, e o que o valor seja de no mínimo R$ 100.000. Eu quero um fiador que tenha carro, e o carro tem que ser no mínimo R$ 50.000 quitado. Por que o credor exige isso? Porque se a pessoa não pagar, vai executar, vai buscar o fiador que assinou o contrato junto comigo. E se ele não pagar, eu posso tomar o carro dele, eu posso tomar a casa. Então, ser fiador de alguém tem que saber muito bem de quem que você está assumindo a responsabilidade. Porque se aquela pessoa não pagar aquilo que está sendo colocado na operação, consequentemente, aquela pessoa o fiador vai se responsabilizar com a sua casa, com o seu carro, com aquilo que foi colocado como fiança, tá? Então, isso que é contrato de fiança mercantil. E, por último, nós temos a franquia empresarial. Contrato de franquia é um sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. Existe ainda o COF, que é Circular de Oferta de Franquia, que é um documento elaborado pelo franqueador, como se fosse um contrato, em que deve constar todas as condições pertinentes ao negócio, como as obrigações e direitos dos possíveis franqueados, interessados em abrir uma unidade, e a descrição de aspectos legais e financeiros do funcionamento do empreendimento. Então, o que é uma franquia? Franquia é quando você tem uma empresa e você quer estender a sua empresa, mas você não quer vender para ninguém. Então, você dá o direito de a pessoa explorar aquele negócio de acordo com a sua característica. Então, a maioria das lojas e estabelecimentos que a gente encontra em shopping são franquias. Cada um tem um dono diferente, mas todos têm que respeitar o franqueador. Um exemplo bastante conhecido é o McDonald's, né? Então, o McDonald's
tem uma empresa sediada nos Estados Unidos, pelos dois sócios lá que montaram o McDonald's, e eles querem continuar sendo donos do McDonald's, só que eles não têm condições de implementar isso em todos os países. Então, o que eles fazem? Eles abrem franquia. Então, eu quero ser dono de uma loja do McDonald's. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir autorização para o franqueador McDonald's, dizer para ele aonde que eu quero estabelecer, quero montar um McDonald's. Eu tenho que passar todas as características para eles verificarem se é um bom negócio abrir um McDonald's ali, naquele local que eu estou pensando. A partir disso, eu tenho que respeitar todas as condições do negócio. Então, eu tenho que contratar X funcionário, quem estabelece isso é o franqueador. Eu tenho que ter as mesmas cores, os mesmos lanches, o mesmo formato de loja, os mesmos preços. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que respeitar, e isso vai estar dentro do contrato de franquia. Então, vai ter exigências pelo franqueador que eu tenho que cumprir como franqueado. Então, Burger King, McDonald's, Bob's, Ragazzo, Habib's, todas essas lojas são franqueadoras. Então, são franqueados, ou seja, tem franquia, tem um dono e o dono expande. Pode ver que todas são iguais, todas têm o mesmo formato, todas têm as mesmas cores, todos usam funcionários com os mesmos uniformes. Todas têm o mesmo preço, não dá para eu vender com preço diferente em cada loja. Centauro, lojas americanas, que mais? Que mais? Todas essas lojas que eu citei são franquias. Eu quero abrir uma outra loja? Quero. Então eu tenho que respeitar todas as condições impostas pelo franqueador. E diante disso, se faz um contrato de franquia. Lá no contrato de franquia, eu tenho que obedecer às condições impostas. Essas que são bastante conhecidas em mercado, essas franquias são caríssimas. Hoje, eu imagino aí uma franquia do McDonald's aí deve estar em torno de uns 2 milhões de reais por mês. Então, você tem que pagar aí mais ou menos, dependendo do ponto, você vai ter que pagar 2 milhões de reais por mês. Por quê? Porque fatura muito. Né? Então, vende-se muito. Eu quero abrir uma loja da Centauro. Eu quero abrir... A gente pode até explorar um pouquinho mais sobre franquia, tá? Por enquanto, é só contratos. Depois eu posso até explorar um pouquinho mais franquia com vocês. Aí, a partir de agosto, segunda semana de agosto, porque a semana que vem não tem aula. Então, nós vamos fechar aqui com o contrato de franquia dentro do que eu estou comentando com vocês. Tá? Alguma pergunta? Eu não tenho nenhuma. Então, tá Não. Nenhuma. Beleza. Maravilha. Então, é assim. Esse é o último conteúdo aí da aula de hoje. Tá? Esse material já está disponível para vocês no site. Todo o conteúdo, desde o início. Né? Ficou recortado, né? Porque não dá para explicar tudo de uma vez só. Então, contratos empresariais. Nós falamos aí contrato de franquia, nós falamos fiança mercantil, distribuição, representante comercial, consignação, compra e venda, são 6. Consumo, 7. Contrato de trabalho, 8. Contrato administrativo, 9. 9 tipos de contrato que nós falamos. Eu utilizei todos eles com base nas bases tecnológicas. Tá? Então, tudo que estava na base tecnológica, eu procurei abordar com vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês agora como atividade? Tá? Eu vou abrir aqui, e aí eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer, e já vou estar liberando lá no Teams, porque assim vocês ficam sabendo quais as atividades. Então, vocês têm o restante da aula de hoje para estar executando, e também a aula de quinta-feira. Tá? Até porque quinta-feira vai haver, deixa eu ver aqui, a aula de vocês exatamente depois do almoço. E aí, na quinta-feira, vai ter conselho de classe, se não me engano.
e vai pegar exatamente a aula de vocês. E aí vocês ficam fazendo as atividades. Deixa eu ver aqui só para confirmar. Quinta-feira. Isso. Vai ter conselho de classe das turmas A e B, e aí eu teria aula com vocês, né? Então, como vocês têm essa atividade para fazer, vocês podem estar executando essas atividades na aula da quinta-feira, tá? Então, já estou avisando antecipadamente. São 3 atividades que vocês têm que fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira atividade é sobre contratos empresariais, a segunda também. Uma é elaboração de questões e a outra é resumo do conteúdo. Tá? E aí vai ter um trabalho para dia 11 de agosto, não agora. Então, já vou disponibilizar para vocês essa daqui. Vocês deverão me entregar até sexta-feira, ao meio-dia. Já estou mandando para todo mundo aí. O segundo também é para até sexta-feira, ao meio-dia. E o terceiro, que é referente a contratos empresariais, vocês podem elaborar até dia 11 de agosto, porque semana que vem não tem aula, que é recesso. Tá? Aí vocês fazem em grupo. Oi. Pode fazer no Word? Não. Tudo Beleza. manuscrito. Tá? Tudo manuscrito. Já disponibilizei as 3 atividades. Tá? Com relação aos trabalhos, vocês não precisam me passar grupo nenhum agora. No dia 11, o formato é o mesmo. Tá? Então, vocês terão que pegar aí um contrato empresarial. Pode ser algum desses que eu coloquei em aula, mas não pode ser igual entre os grupos. Tá? Tem 9 que eu expliquei. Verificar qual a empresa que utiliza isso, como que ela utiliza, para que ela utiliza. É essa a finalidade de contratos empresariais. E aí, 2, 3 slides, aí vocês explicam isso, não precisa se estender muito, porque eu já expliquei cada tipo de contrato. A não ser que vocês pegarem algum contrato que eu não expliquei, que também existe outros, tá? Mas eu só abordei aquilo que estava dentro da base tecnológica. Aquilo que estava dentro da base tecnológica, eu abordei aí com vocês, tá? Só que o trabalho não é para agora. O trabalho é para dia 11/8, é a apresentação. Não vai ter entrega de atividade de trabalho, tá? Estou fazendo assim para ver se o pessoal que não está participando das aulas, eles fiquem sabendo aí da entrega das atividades, tá? Então, esse terceiro bimestre a gente vai usar este formato para evitar com que vocês fiquem pendurados aí, porque a gente já está no terceiro bimestre, né? Seja presencial ou à distância, o ano está correndo. E o meu medo é chegar no final aí e alguém ficar no meio do caminho porque não está entregando atividade, né? Então, fica sem entregar atividade e, consequentemente, vai ficar com falta e aí lá no final, no quarto bimestre, ficar de recuperação comigo é doloroso, tá? Ficar de PP comigo, que é a progressão parcial, é você cursar o segundo ano, fazendo matéria do primeiro, também é doloroso. Então, eu não recomendo ninguém deixar chegar nesse ponto e, diante disso, a gente vai mudar esse procedimento para ver se quem não está entregando começa a entregar ou começa a participar das aulas. Como eu tenho dito, a sala de vocês é a sala que menos tem alunos que participam, mas isso não significa que quem não participa não possa estar entregando a atividade, né? Então, tem toda essa possibilidade aí de quem não tá participando das aulas estar entregando a atividade, porque o conteúdo vai estar disponível como já está disponível, tá? Então é isso. Alguma pergunta?
Não. Então tá Não. bom. Então as atividades estão postadas para vocês. E vocês têm até sexta-feira para me mandar 2 e uma é só na outra semana, porque semana que vem não tem aula. Semana que vem é uma pequenas férias, que é chamada de recesso, e aí a gente só retorna dia 11 de agosto. Quer dizer, a gente tem aula na quinta-feira, mas eu não vou dar mais nenhum conteúdo. Eu posso até logar, eu posso falar um boa tarde para vocês, mas eu vou participar do conselho de classe, e aí vocês vão ter a aula disponível para execução da atividade. Então, eu vou deixar o tempo da aula para vocês fazerem a atividade. Ok? Ok. Ok. Ok.